Deus realiza coisas extraordinárias, né? E a gente, enquanto crentes, servos dele, não pode perder isso de mente. Porque, irmãos, a gente, diante de um contexto, de uma sociedade cada vez mais lógica e materialista, cada vez mais distante de Deus, a própria igreja, se não viver em vigilância da sua fé, ela acaba tendente a exercer, a praticar uma fé limitada por parâmetros racionais. Uma fé como que limitada pelas forças naturais, pelas leis naturais. E o que na verdade Deus quer ver em nós é uma fé extraordinária. Não é uma fé comum, uma fé corriqueira, uma fé balizada, limitada, mas uma fé sem limites. Uma fé que acredite no sobrenatural, no extraordinário de Deus, independente do que naturalmente esteja impondo e se opondo àquilo que tenta desafiar o nosso propósito de fé. A igreja não pode perder esse viés de entender que nós servimos a um Deus que age no sobrenatural e faz o sobrenatural. Porque se eu me deixar levar pela pressão do mundo em que eu vivo, eu vou começar a entender, a pensar, a agir como se Deus fosse limitado por aquilo que o ser humano também é. E Deus não se limita por força natural, lei física nenhuma. O Senhor é o Deus que opera no impossível. Deus opera no impossível. Deus quer enxergar em nós, os seus servos, uma fé extraordinária, uma fé que acredite de fato nisso. Manda apenas uma palavra. Fé genuína. Ordena apenas com uma palavra. Muitas vezes a gente conversa com pessoas que leem a Bíblia e eles chegam a duvidar de fatos narrados na Bíblia porque eles esquecem que a Bíblia narra o próprio Deus. Quem está ali fazendo o milagre é Deus, não é o homem. Aquela narrativa não é uma narrativa comum. Muitas vezes, irmãos, a nossa falta de fé, ela é tão forte e exerce tanta influência em nós, que nós perdemos a capacidade de discernir as coisas espirituais. Sem fé é impossível discernir as coisas espirituais. Sem fé, as manifestações do Espírito vão acontecer diante de mim, e eu não tenho capacidade de discernimento de que aquilo é obra do poder de Deus que está acontecendo. É muito importante que nós retornemos a essa fé genuína. Busquemos sedentamente por essa fé que move montanhas, por essa fé dita por Cristo, que seria capaz de transportar um monte de um lado para outro.
É preciso que nós retornemos a essa fé, porque a correria do dia a dia, as nossas ocupações, o nosso cansaço, as nossas tarefas não nos permitem meditar para acreditar no impossível que Deus é capaz de fazer. Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13, conta uma história belíssima, e eu quero convidar a igreja, mesmo aí sentada, a abrir a sua Bíblia nesse texto para nós meditarmos nessa noite. Mateus capítulo 11, versículos de 5 a 13. Mateus capítulo 11, de 5 a 13. Mateus capítulo 8, de 5 a 13. Ótimo, excelente. Mateus capítulo 8, de 5 a 13. Volte aí 3 capítulos aí para trás, está perto. Não vai demorar. Queria só saber se vocês estavam atentos. Vamos lá. Mateus capítulo 8, de 5 a 13, diz assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno que entre em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens e digo a este, vai e ele vai, ao outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele faz. Ouvindo isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Irmãos, que fé extraordinária. Cafarnaum foi palco de vários milagres operados por Cristo. Foi lá onde Jesus curou a sogra de Pedro. Foi lá onde Jesus curou um homem atormentado de espírito, conforme Marcos capítulo 1. Foi lá onde Jesus curou o paralítico que foi descido pelo telhado, pelo teto, pelos seus amigos, para que ele fosse curado, conforme Mateus capítulo 9. Foi também em Cafarnaum que Cristo curou o filho de um homem nobre, e muitas outras curas foram realizadas naquele lugar. Muitas outras. Mateus 8,16 diz que Jesus realizou muitas outras curas. Mas uma em especial toca o coração de Deus de forma extraordinária. Uma em especial é destacado e enfatizado por Jesus Cristo, por conta da fé extraordinária manifestada por quem suplicou aquele milagre. A fé daquele homem foi tamanha, nesse texto que nós lemos, que Jesus Cristo fica admirado, é tocado profundamente ao ver o tamanho da fé que aquele homem tem. Ele diz assim, nem mesmo em Israel vi fé, tamanha fé. Nem mesmo em Israel alguém com tanta fé eu cheguei a ver. Igreja,
A fé extraordinária move o coração de Deus. Aquele homem mostrou a Cristo uma fé além do que era comum dele ver. Uma fé de fato extraordinária. Quando aquele homem, Jesus diz, eu vou à tua casa e vou curar o teu servo, ele de pronto diz, Senhor, não sou digno que tu entre na minha casa. Mas eu sei pela minha fé que basta que tu ordene com uma palavra e daqui o meu servo será curado por ti. Meus queridos, se nós não crermos nesse nível, a nossa fé é capenga. Se nós não crermos nesse nível, a nossa fé é pela metade. Aquele homem demonstrou para Jesus uma fé que o próprio Cristo se surpreendeu. Ele acreditou incondicionalmente, sem duvidar, sem se limitar ao operar de Deus por qualquer coisa que a lógica humana pudesse entender. Aquele centurião confessa do fundo do seu coração que acredita no poder e na manifestação de Deus e que esse poder não é limitado por nada, por barreira física, barreira espacial ou geográfica. Senhor, tu ordenares daqui, o meu servo será curado. Deus, tu não precisa nem ir lá e ele será curado. Senhor, tu tem poder para fazer isso à distância, porque o teu poder opera além dos limites geográficos e espaciais. Senhor, tu tens poder para fazer o sobrenatural. Queridos, Deus não precisa de meio material para realizar os seus milagres. Deus faz milagres porque Ele é o Deus de milagres. Jesus Cristo ficou impressionado com a fé daquele homem. O poder de Deus não precisa de qualquer meio material para agir, irmãos. Já pensou? Nós estávamos orando há uns dias atrás aí por alguns missionários que foram presos em outros países, né? Já pensou se Deus precisasse de uma roupa deles para que nós orássemos para Ele agir através da roupa deles? Só precisou a igreja orar, a igreja acreditar que a oração tem poder e que a fé genuína move o coração de Deus. Aquele centurião demonstrou fé quando disse, Senhor, basta que tu ordenes com uma palavra e ele será curado. Deus espera de nós uma fé sobrenatural, uma fé extraordinária, não uma fé lógica, racional, limitada, uma fé pela metade. Certa feita, conforme narra Mateus capítulo 5, de 25 a 34. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse texto? Mateus capítulo 5, de 25 a 34. Desculpa, é Marcos. Marcos capítulo 5, de 25 a 34.
Esse texto narra mais uma atitude de fé que move o coração de Deus. Mateus 5, 25. Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia, muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo cada dia a pior. Tendo ela ouvido a fama de Jesus e vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes dele, eu ficarei curada. Logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão inteira te aperta e tu perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Irmãos, existia uma multidão ali apertando Jesus. Uma multidão imprensando, apertando, várias pessoas tocando em Cristo. Mas só uma recebeu o milagre. Só aqui tocou com fé, só aqui tocou com propósito, só aqui teve fé ao tocar a Jesus Cristo, fez com que dele saísse poder. A diferença entre aquela mulher curada e as outras é a fé que levou ela a buscar a cura que ela necessitava. Muitas vezes nós temos multidões, e muitas vezes nós somos deixados levar pela multidão, pelo oba-oba, pela onda do momento, e esquecemos que o que vai provocar o milagre de Deus na nossa vida é a nossa fé. O milagre do Senhor vai ser provocado pela fé com que nós o buscamos, tocar a Cristo com fé. Entender que Deus é capaz de agir no sobrenatural e mudar sobretudo aquilo que existe dentro de nós. Transformar a nossa vida de dentro para fora, para nos fazer o milagre de sermos cada dia servos transformados para a honra e glória dele. Precisamos ser diferentes das multidões. Deus quer de nós uma fé verdadeira. Deus quer de nós uma fé extraordinária. Uma fé que nos diferencie dos demais. Uma fé que surpreenda Deus e o mova a operar em favor da nossa fé. Uma fé genuína nasce de um coração humilde. Não existe fé verdadeira sem um coração humilde. Não existe. Um coração soberbo não é capaz de mover o coração de Deus. No versículo 8 do capítulo 8 do livro de Mateus, diz assim: mas o centurião respondeu: eu não sou digno de entrares na minha casa.
eu não sou digno de entrares na minha casa. Aquele homem reconheceu a sua indignidade diante de Jesus Cristo, o que já era um milagre. Porque o centurião, ele era um empregado, um militar do Império Romano que ocupava uma posição de destaque na sociedade. O centurião, ele era um comandante de centúria, ou seja, de um batalhão de 100 soldados, e ele era importante dentro da política expansionista do Império Romano. O centurião, ele era uma figura que tinha um especial destaque dentro da política romana de expansão territorial. Ele era usado com os seus batalhões para conquistar, para manter as colônias e as províncias, e também era quem organizava a cobrança dos tributos que o Império Romano impunha sobre os habitantes dos territórios conquistados. Aquele homem ocupava uma posição social de destaque. Humanamente falando, não tinha nada que tornasse-o indigno de receber alguém na sua casa. Nada o diminuía a ponto de ele não ter dignidade para receber uma pessoa na sua casa. Mas sabe por que ele se considera indigno de receber Jesus na casa dele? Não é porque ele reconhece Jesus como Deus, como Filho de Deus. Ali, indiretamente, ele confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque, socialmente falando, ele poderia receber qualquer pessoa. Aquela atitude de humildade no coração daquele homem abriu as portas para o operar de Deus. A fé moveu o coração de Deus. Mas se ele não tivesse um coração humilde, ele não teria se dado a oportunidade de ter tamanha fé. Eu não sou digno. Reconhecer-se indigno é o princípio para recebermos o extraordinário de Deus. Se eu não me esvaziar de mim, Deus não vai me preencher. A humildade leva à fé. A fé leva ao operar de Deus na nossa vida. Mas cuidado, irmãos. Cuidado. As nossas experiências de fé, elas não podem nos fazer sentirmos superiores aos outros. Não pode. O mesmo coração que tem humildade e com fé clama e acredita. É o coração que precisa continuar sendo humilde quando tiver a oportunidade de ter experiências extraordinárias com Deus. As minhas experiências, eu repito, de fé, elas não podem me levar a sentir superior a ninguém. Apesar de alguns discípulos de Jesus Cristo terem vivido experiências extraordinárias com Ele, Pedro, Tiago, João, segundo o relato bíblico, são os principais que se destacaram em alguns eventos, alguns acontecimentos extraordinários que lhe deram experiências fantásticas. Pedro, Tiago e João estiveram com Cristo no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João estiveram com Cristo no barco quando Jesus ordena que eles joguem a rede, e eles, apesar de terem pescado a noite inteira e não pego nada, obedecem e retiram aquelas redes repletas de peixe. Pedro, Tiago e João participaram com Cristo da cura da filha de Jairo.
Pedro teve a oportunidade, a experiência fantástica de andar sobre as águas, sob ordem e proteção de Cristo. Mas quando em Lucas capítulo 22, versículo 4, entre eles, estabelece ali uma discussão entre os discípulos, querendo saber quem deles era o maior, o mais importante. Apesar de todas essas experiências extraordinárias, Jesus Cristo ensina-os que não há entre os seus servos ninguém que seja superior ao outro. Irmãos, as nossas experiências não nos fazem superiores a ninguém. As nossas experiências de fé, elas são para a honra e glória de Deus e não para o nosso engrandecimento. O mesmo coração humilde, eu repito, que é capaz de mover o coração de Deus com fé, precisa continuar humilde quando a nossa fé for respondida por Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 7 de 2 Coríntios, ele narra que tem um espinho na carne, e ele mesmo reconhece. Vamos lá ler esse texto. Vamos ler esse texto, 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo teve experiências extraordinárias com Deus, mas aquele homem não podia orgulhar-se, não tinha o direito de orgulhar-se com as suas experiências. 2 Coríntios 12, 7. E para que eu não me ensoberbecesse da grandeza das revelações que tive, foi-me posto o espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O apóstolo estava reconhecendo que, apesar de tudo, ele não podia se exaltar das experiências que tinham vivido. Igreja do Senhor, a nossa fé, ela precisa estar no campo do extraordinário. Acredito que Deus deseja ter uma igreja que tenha fé sem duvidar. Uma igreja que não se limite aos parâmetros desse mundo e não acredite, não tenha uma fé que só acredite um pouco mais além do possível. A nossa fé precisa crer no absolutamente impossível. A nossa fé precisa crer no extraordinário, naquilo que só Deus pode realizar. Temos que viver uma comunhão com Deus capaz de desenvolver em nós essa fé. Porque sabe o que muitas vezes nos impede de ter uma fé nessa proporção? É o nosso distanciamento de Deus. Não vendo Deus de perto, não conhecendo de perto, eu não sou capaz de entender o que Ele é capaz de fazer. Se eu estou distante do Senhor, eu perco a noção, o conhecimento do que Deus é capaz de fazer, do impossível que Ele é capaz de operar. Que a nossa fé seja uma fé que mova o coração de Deus. Seja uma fé surpreendente, que surpreenda a Cristo.
mas que também os nossos corações sejam e permaneçam humildes, para que as nossas experiências não nos façam entender que somos superiores ao outro. Que as nossas experiências de fé sejam unicamente para engrandecer o nome de Deus. Que o Senhor Deus possa todos os dias ter misericórdia de nós. E que todos os dias nós possamos buscar a esse Deus, buscar intimidade com Ele, para que nós reconheçamos o Deus que nós servimos. Para que nós saibamos e não percamos de vista que nós servimos ao Deus do impossível. A nossa fé precisa ser nessa direção, de que para Deus não há nada que seja impossível. Qual é a batalha de fé que você está vivendo? Que montanha você precisa mover com a sua fé? Daqui a pouco nós sairemos daqui, cada um vai para a sua casa e as suas batalhas lá. Aquilo que tem machucado o seu coração. Aquilo que tem preocupado, que tem lhe tirado o sono, aquilo que você deseja, aquilo que você tem colocado diante de Deus, você tem colocado isso com fé de verdade. Muitas vezes as nossas batalhas, elas são tão cruéis, nos machucam tanto, que a gente não encontra palavras nem para orar. Mas eu quero te dizer, meu amado, que Deus está esperando a sua fé. Não desista, não. No tempo dele, se for a vontade dele, vai ser respondido. Nós conhecemos pessoas, né, irmã Irinalva, que oram a vida inteira e o tempo de Deus não é o tempo dele. Quando ele vai para o céu, Deus concede aquilo que a pessoa estava orando. A resposta vem no tempo de Deus. Que tenhamos fé, mas que também tenhamos humildade para entender que a vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas.